Eu sempre digo para a igreja que eu não prego, que eu conto história. Então, vamos à história que Deus colocou no meu coração. Eu quero sair abençoado também desse lugar, através da palavra de Deus. No livro de Esther, no capítulo 5, você que tem Bíblia, abra sua Bíblia. E se você que não tem Bíblia, pegue o celular. Ai, que benção, né, Davi? Ô, tecnologia, coisa boa. Isso, pastor, não tenho Bíblia nem celular, então olha aqui para frente, que vai aparecer ali a passagem, tá bom? Então no capítulo 5, verso 9 ao verso 11, diz a palavra do nosso Deus. Então, saiu Amã, naquele dia, alegre e de bom ânimo, quando viu, porém, Mordecai, à porta do rei, e que não se levantara, nem se movera diante dele, então se encheu de furor contra Mordecai. Amã, porém, se conteve e foi para casa, e mandou ouvir os seus amigos e a Zeres, sua mulher. Contou-lhes Amã a glória das suas riquezas, e a multidão de seus filhos, e tudo em que o rei o tinha engrandecido, e como o tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Pai querido, nós louvamos o teu nome, Senhor. Nós somos gratos a ti, ó Deus, pela oportunidade que temos de ouvir a tua voz. Fale conosco, e que nenhum outro espírito ouse falar nesse lugar, pois somente ao Senhor nós daremos total atenção agora. Fale conosco e nos abençoe, em nome de Jesus, amém. Podem sentar, irmãos. Aleluia. Amados, eu acredito, eu creio muito que a Bíblia, ela é o nosso manual de vida, né? A Bíblia, ela nos instrui. A Bíblia tem ensinamentos tremendos para nós. E quando eu paro para pensar acerca da palavra de Deus, eu vejo por que muitos abandonam a fé. Porque há pessoas que não suportam a palavra. Há pessoas que quando leem a palavra é confrontada. E quando confrontado, é melhor abandoná-la. Muito melhor é abandonar a palavra do que ser confrontado por ela. Porque a Bíblia, irmãos, é o nosso manual de vida. E esse texto que nós acabamos de ler, ele tem verdades tremendas para a nossa vida. Ele tem verdades de Deus para nós. Ele conta a história acerca da vida de Amã. Ele fala de Amã, ele fala de Mordecai. Mas quem era esse Amã? Amã era um homem que servia ao rei Assuero, o rei da Pérsia. Então ele é um homem que ele pode dizer assim, eu sou assim com o homem, entendeu? Eu sou colado com o rei. Eu sou ligado a ele. Então esse livro de Esther, ele conta para nós quem era esse homem Amã. Lá no capítulo 3, volte um pouquinho, por favor, lá no verso 1. Ele diz assim, depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a quem? Amã. Depois dessas coisas, ele engrandeceu Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou, e lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Então esse Amã, irmãos, ele foi engrandecido pelo rei da Pérsia. O rei pega esse homem e coloca ele acima de todos os príncipes. É como se todos os príncipes olhassem para ele e vissem nele a figura do próprio rei. Ele estava acima deles. Olha, eu sou tanto príncipe quanto você, com uma única diferença, eu estou acima de você. Você entende isso? Bom, olha, eu estou acima. Ou seja, eu sou o cara. Aqui eu sou o cara. Aí o verso 7 e verso 9 desse mesmo capítulo diz para nós assim, olha. No primeiro mês, que é o mês de Nisã, no ano 12º do rei Assuero, se lançou isto é, sortes perante Amã, dia a dia, mês a mês, até o 12º, que é o mês de Adar. Então disse Amã ao rei Assuero, existe espalhado, dispersos entre os povos, em todas as províncias do teu reino,
um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos, e nas próprias mãos dos que executarem a obra, eu pesarei o que, irmãos? 10.000 talentos de prata para que entrem nos tesouros do rei. Então, outro detalhe que a Bíblia me mostra é que esse homem era muito rico. 10.000 talentos de prata, irmãos, ele iria encher os cofres do rei. Isso seria uma glória. Você imagina isso hoje, alguém chegar e falar assim: olha, eu vou encher os cofres do Tesouro Nacional com alguns bilhões de dólares. Você não acha que a nossa presidente, fala até baixo esse negócio, ou você é apedrejado. Você não acha que a nossa presidenta, irmão, você não acha que ela ia se alegrar? Aí você diz assim: ó, claro, esquece isso, irmãos, por favor. Não vamos dar direito a réplicas, entende? Então, haveria uma alegria. Olha, isso vai vir milhões para nós aqui, para o Tesouro Nacional. Mas esse homem não era somente rico. Ele tinha um grave defeito. Esse homem era arrogante, irmãos. Olha o verso 1 e 2 que diz: depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou e lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Então era essa a ordem desse homem: todos deverão se prostrar aos meus pés. Amã ele faz uma proposta ao rei, como nós lemos anteriormente, matar todos os judeus. Olha, eu te proponho matar todos esses homens, que eles vão completamente contra as nossas leis. Eles pregam coisas ao contrário. E para isso ele propõe pagar 10.000 talentos de prata para executar o seu plano odioso. Olha, eu prometo pagar 10.000 talentos de prata. Leia de novo, verso 3 e 5. Diz assim: então os servos do rei, preste bem atenção nisso, irmãos, que estava à porta do rei, disseram a Mordecai: por que transgride as ordens do rei? Sucedeu, pois, que dizendo-lhe eles isto dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam de pé, porque ele lhes tinha declarado que era o quê? Judeu. Vendo, pois, Amã que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Então esse homem, ele tinha ódio no seu coração. Vamos nos lembrar aqui da palavra. Era um homem engrandecido pelo rei da Pérsia, era um homem rico, ou seja, ele tinha tudo para ser feliz. Sim ou não, irmãos? Tinha tudo para ser feliz. Era um homem rico, um homem que tinha posse, um homem que era reconhecido no seu reino, um homem que tinha tudo para ser um homem muito feliz. Mas esse homem era muito desumano. Verso 6 ao verso 15, leia comigo aí, por favor. Porém, teve como pouco nos seus propósitos o tentar apenas contra Mordecai, porque ele havia declarado de que povo era Mordecai. Por isso, procurou Amã destruir todos os judeus, povo de Mordecai que havia em todo o reino de Assuero. No primeiro mês, que é o mês de Nisã, no ano 12º do rei Assuero, se lançou o isto é, sortes perante Amã, dia a dia, mês a mês, até o 12º, que é o mês de Adar. Então disse Amã ao rei Assuero: existe espalhado e disperso entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos. Olha o decreto desse homem: e nas próprias mãos dos que executarem a obra,
Eu pesarei 10.000 talentos de prata para que entrem nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel, deu a Amã, filho de Amedata, Agagita, adversário dos judeus. Sabe o que estava dando, irmãos? Autoridade a esse homem. E lhe disse: essa prata seja tua, como também esse povo, para fazeres dele o que melhor for de teu agrado. Chamaram, pois, os secretários do rei no dia 13 do primeiro mês, e segundo ordenou Amã, tudo se escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores de todas as províncias e aos príncipes de cada povo. A cada província do seu próprio modo de escrever, do seu próprio modo de escrever, e a cada povo na sua própria língua. Em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou. Enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez a todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que lhes saqueassem os bens. Tais cartas encerravam o translado do decreto, para que se proclamasse a lei em cada província. Esse translado foi enviado a todos os povos para que se preparassem para aquele dia. Os correios, pois, impelidos pela ordem do rei, partiram incontinenti, e a lei se proclamou na cidade de Suzã. O rei e Amã se assentaram a beber, mas a cidade de Suzã estava, o que, irmãos? Perplexa. Esse homem era desumano. Ele prepara um decreto para aniquilar todos os judeus. Amados, 10.000 talentos de prata era uma fortuna. Era coisa assim incalculável, era uma fortuna. Uma fortuna para aniquilar um povo. E que povo era esse, irmãos? O povo de Deus. Perseguição contra o povo de Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor no capítulo 5, no verso 9. Diz a palavra de Deus assim: então saiu Amã naquele dia alegre e de bom ânimo. Um belo dia sai Amã com seu coração alegre, de bom ânimo. É como se ele tivesse acordado pela manhã, tudo certo, tudo maravilha. Eu abro a janela do meu quarto, vejo um sol maravilhoso, aquilo me alegra o coração. Era assim que ele estava, ele saiu naquela manhã alegre. Mas logo após, logo a seguir, quando viu, porém, Mordecai, à porta do rei, que não se levantara, nem se movera diante dele, então se encheu de furor contra Mordecai. Amados, preste bem atenção, aonde nós queremos chegar. Esse homem, ele tem tudo que um ser humano gostaria de ter. O homem que tem poder, tem autoridade, o homem tem dinheiro, o homem é reconhecido, o homem tem uma família, ele tem uma mulher, ele tem tudo para ser um homem feliz. Um homem que tem riqueza, irmãos, ele tem poder, ele tem credibilidade. Aonde ele passava naquele ali, é o príncipe dos príncipes. E tem mais, ele tem o anel do rei. Ou seja, esse homem, ele tem uma credibilidade diante do rei. Mas a questão, irmãos, é que assim como nós, eu quero trazer essa palavra para a minha vida e para a sua vida. Amã era um homem que ele saía do sério com muita facilidade. Talvez aqui no nosso meio tenha pessoas exatamente assim. Você tem tudo na vida para ser feliz. Tem tudo na vida. Você tem um bom emprego, você tem a sua família, você tem uma credibilidade diante da sua igreja, dos seus amigos, do seu trabalho. Tem tudo para viver uma vida feliz, mas é uma pessoa tremendamente desequilibrada. Deus está falando nesta noite, querido, para mim e para você, igreja do Senhor. O que tem de pessoas, irmãos, desequilibrada, e esse homem era um desequilibrado.
Quem era Mordecai, irmãos? Mordecai era um estrangeiro, ou seja, esse homem era ninguém. Perante ao príncipe dos príncipes, Mordecai nada significava. Você está entendendo isso? Olha as coisas que muitas vezes, nós saímos do sério por coisas que não têm valor na nossa vida. A gente sai do sério com muita facilidade. A gente se explode à toa. Querido, você vai parar onde com essa vida? Aonde você pretende parar? Há pessoas que são completamente desequilibradas em tudo que é lugar, irmãos. Você sabe por que muitos casamentos se desfazem? Por desequilíbrio. Por falta de equilíbrio. Às vezes um pequeno detalhe já destrói completamente a vida. A gente vê isso no trânsito, irmãos. Eu vejo isso no trânsito. Quantas pessoas morrem no trânsito porque tomou uma fechada e não gostou? Aí vai lá tirar satisfação e, pô, toma-lhe um tiro. Não é assim? A gente cansa de ver isso. Ou então é o contrário. Ele toma uma fechada e aquele que deu a fechada ainda dá um tiro. Quantas pessoas desequilibradas nós conhecemos, irmãos? O bom ânimo de Amã, ele termina muito fácil. Ele viu quem sentado? Mordecai. Irmãos, a Bíblia diz que ele acorda um belo dia, ele acorda, um dia feliz, um dia maravilhoso. Meu irmão, hoje é quarta-feira, amanhã é quinta-feira, você vai dormir. Se Deus quiser, você vai acordar amanhã. Acorde diferente, meu irmão. Viva um dia diferente. Amanhã, quando só o fato de você abrir os olhos, já é motivo de você glorificar a Deus e falar, Senhor, muito obrigado, porque os meus olhos estão abertos. Aí a gente passa um dia tranquilo, um pisão no pé, você destrói tudo que Deus programou para a tua vida naquela quinta-feira. A gente desprograma tudo. Por causa, às vezes, de um pisão no pé, uma palavra, alguém que atravessa na nossa frente, uma pequena fechada, que às vezes nem foi uma fechada maldosa. Deus está falando para nós, filho, controle-se. Filho, tenha equilíbrio. Você pode falar para saber, eu estou alterado aí, meu irmão, tenha equilíbrio. Tenha equilíbrio, meu irmão. Se controla. A vida não é assim, meu irmão. A vida não é assim. Eu estou falando para você, estou falando para mim também, irmãos. Você está entendendo isso? Porque viver nesse Rio de Janeiro, a gente está desequilibrado a cada momento. Cada minuto. Então Deus está falando para mim e para você, olha, em meio a esses problemas que vocês estão vivenciando no teu país, no teu estado, seja na sua família, no seu trabalho, meu filho, não morra. Não morra, tenha equilíbrio. Equilíbrio emocional. Esse homem era um desequilibrado. Há pessoas exatamente assim que saem do sério com muita facilidade. Amado, sabe o que Naamã precisava? O que muitos de nós precisamos? Tratamento. Precisava de tratamento, ser tratado. Esse homem parecia um esquizofrênico, ele era um louco. Era isso. Há pessoas que são tão desequilibradas que ele pensa que é maluco, irmão. Tu conhece alguém assim? O cara é tão desequilibrado que até você para dar um bom dia é difícil. Até um bom dia, você não sabe como é que vai receber o bom dia. O cara quando sai, a família se alegra. Quando ele chega em casa, até o cachorro sai correndo. Ele é tão desequilibrado que até o bichinho foge do camarada, de tanto desequilíbrio. Tem pessoas assim, irmãos. Não, pastor, mas dentro da igreja não, querido. Igreja é lugar de problemático. Os problemáticos digam amém. É lugar de problemático, irmão. Você pensa que igreja é lugar de quê? É lugar de problemático, querido. Você e eu somos problemáticos, por isso estamos aqui. Para ser tratado a cada minuto, a cada instante. Que o Senhor venha cuidar de mim, de você nessa noite. Há um descontrole muito grande na vida desse homem. Olha o que diz o verso 10 ao verso 13. Bota aí, por favor. Amã, porém, se conteve e foi para onde? Para casa. Agora está tudo certo, pastor. E mandou ouvir os seus amigos e Azel, sua mulher. Olha, o camarada ainda consegue ter amigo. Com todo desequilíbrio. Ainda tem gente que chama ele de amigo. Contou-lhes Amã a glória das suas riquezas.
e a multidão de seus filhos. E tudo em que o rei o tinha engrandecido. Até aí está tudo bem, né, irmão? E como o tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Amã, a própria rainha Ester: a ninguém fiz vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. Olha que homem orgulhoso, olha o orgulho aí. Você sabe que o orgulho é que nem uma mancha de mostarda, né, irmãos? A gente não percebe, entende? O orgulhoso, ele é assim, ele não percebe que é orgulhoso. E também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Porém, tudo isto não me... Isso é um demônio, irmão. Esse cara é um endemoniado. Esse cara tem que ser tratado. Nada disso me satisfaz, enquanto vir o judeu Mordecai assentado à porta do rei. É ou não é um doente mental? Não é um desequilibrado? Irmãos, a Bíblia diz que ele tinha tudo. Olha, vai ter uma festa, eu fui lá, a rainha me recebeu, agora vão fazer outro banquete para mim. Querido, isso já era o suficiente para ele fechar a página e viver uma nova história. Mas a história dele não termina aí, a história desse homem termina na ira, no desequilíbrio. Nada disso me interessa, ou seja, tudo que eu tenho não me interessa, enquanto eu não ver esse homem morto. Essa era a palavra de Amã. Enquanto eu não ver esse judeu fora do meu caminho. Muitas vezes nós agimos assim, irmãos. Fatos insignificantes na nossa vida que nos tira do sério com muita facilidade. Mordecai não era ninguém. Ele era uma coisa muito pequena diante de Amã. Quantas vezes nós perdemos grandes coisas por causa de coisas insignificantes? Quantas vezes você perde o emprego, querido, por desequilíbrio? Quantas vezes? E aí tem aquele velho ditado do mundo, né? Depois não adianta chorar o leite derramado. Estava muito bem empregado, foi lá tudo tranquilo, mas um desequilibrado. Você acha que alguém suporta o desequilibrado, meu irmão? Você acha que alguém atura um desequilibrado durante muito tempo? Eu sou sincero, irmão, eu quero longe de mim. Um desequilibrado eu quero longe. Você nunca sabe quando é que ele está bem, quando é que está mal. O cara tem uma vida dúbia. Hoje ele está feliz, daqui a 10 minutos ele está triste. E o coração dele está irado. Hoje ele te ama, amanhã te odeia. Nunca sabemos quando essa pessoa está bem. E olha, não ficamos muito longe disso. Eu sempre digo, querido, que Deus, ele não é hipócrita. Deus, quando fala, é porque ele botou o meu e o teu nome na agenda dele. Deus é assim. Ai, mas a fulana tinha que estar aqui, é tão desequilibrada, você também é um desequilibrado. Só em pensar dessa maneira. Fulano, olha, isso é para o meu marido. Isso é para o meu marido. Isso é para minha mulher. Aquela mulher é um gelo. Mas não pode esquecer que para ter o gelo tem que ter o freezer, meu irmão. Ela pode ser o gelo, de repente você é o freezer. Então pense um pouquinho. Pense um pouco no que Deus está ministrando no teu coração. Casamentos que entram em crise. Mas entra em crise, muitas vezes o casamento entra em crise não é por coisas graves. São por pequenas coisas. São por coisas insignificantes. E eu vou lhe dar alguns exemplos de coisas insignificantes que destroem um casamento. Um chinelo deixado na sala. Você já viu o casamento ser destruído assim, irmão? Mas tem. Um arroz queimado. Quanto custa 5 quilos de arroz, irmãos? O melhor aí está uns R$15. Quanto vale o teu casamento? Quanto vale? Será que teu casamento só vale isso? R$15? Queimou o arroz. Aí explode, briga. É isso mesmo? Será que merece tanta atenção assim? Será que um chinelo na sala, meu irmão, minha irmã, será que esse chinelo merece tanto a sua atenção?
Mas eu também não estou... Varão, presta atenção nisso. Meu irmão querido, presta atenção. Não estou dizendo que tu vai chegar em casa também e deixar tudo espalhado na sala não, viu? Entende? Porque aí a mulher vai ficar desequilibrada mesmo e dizer assim, seu porcalhão. Entendeu? Não faça isso. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que às vezes as coisas são tão significantes. Irmãos, às vezes a gente deixa um negócio que tinha que estar aqui, aí bota aqui, pronto. Ah, por que não botou ali? Meu querido, você viu que está aqui, só bota ali. Fala para o teu irmão assim, é simples assim. É simples. Querido, é muito simples. Aí te resolve as coisas com simplicidade. Mas a gente complica, irmãos. Nós complicamos. Deus está nessa noite tratando de mim e de você. Eu creio que Deus nessa noite, nesse lugar, está cuidando da sua família. Porque tem família aqui que não aguenta mais ver o outro lá dentro. Diz, não aguento mais esse desequilibrado. Eu não aguento mais, tudo se explode, tudo quer xingar, tudo quer... Não, mas crente não fala palavrão, amém, irmãos? Isso aí, a nossa boca é limpa, tá bom? A gente não fala palavras torpes. Mas, olha, querido, isso aqui dá pano para manga, dá assunto esse negócio aqui, vai longe. A mãe tinha tudo para viver bem, mas era exatamente assim, desequilibrada. Então que essa noite, meu irmão, nós possamos examinar a nossa vida, possamos examinar a nossa casa, como está a sua casa, como é que está a sua vida. Não permita que essas coisas insignificantes destruam a sua casa. Não permita que coisas insignificantes acabem com o teu emprego. Não permita que essas coisas insignificantes derrubem o teu ministério. Tem coisas insignificantes que acabam com o ministério, irmãos. Pessoas que têm cada picuinha dentro da igreja que parece que é mais santo que Jesus. Parece que é mais Deus do que o próprio Deus. Não permita que as pequenas coisas destruam aquilo que Deus tem preparado para você. Não permita. Porque Deus tem coisas grandes para a nossa vida. Amém, queridos? Uma comida mal feita, um chinelo fora do lugar. Essas coisas que eu estou lhe dizendo, queridos, são menores do que a tua família. Essas coisas são menores do que o teu emprego. Eles não merecem tanta atenção sua quanto você está dando. Está dando muita atenção a essas coisas e você vai destruir a tua vida. Amã, ele destruiu a vida dele. Esse homem destruiu tudo. Sabe o que Mordecai fazia? Nada. Olha o verso 13. O que diz o verso 13 aí? Porém, tudo isso não me satisfaz. Enquanto vir o judeu Mordecai, aonde, irmão? Querido, esse homem nem perturbar, ele perturbava. Ele estava sentado. O que esse homem estava fazendo demais, irmãos? Nada. Existem tragédias que são anunciadas por não queremos suportar mais nada. Existem tragédias que são anunciadas que a gente não quer suportar mais nada. Sabe o que está faltando entre as pessoas, irmãos? Diálogo. Falta diálogo. A guerra só começa quando termina o diálogo. Quando não há mais diálogo, aí começa a guerra. Sabe quando é que um casal vai para a justiça? Quando não tem mais diálogo. Não tem mais conversa, agora só o juiz. Aí vai para a justiça, não é assim? Muitas vezes esses casamentos são destruídos por pequenos detalhes. Coisas que podem ser administradas. Eu vou lhe contar uma história real. Eu digo que é real porque aconteceu comigo. Me procura no gabinete um esposo. Pastor, vou me separar da minha esposa. Perfeito. Por quê? Eu não aguento mais. A minha mulher é super agitada, ela é extremamente agitada. Eu sou essa calmaria que o Senhor conhece. De manhã cedo ela já acorda, já atropelando tudo dentro de casa, porque ela trabalha no banco. Aí ela sai, ela já pega a roupa dela e tal, ela puxa e tal, e faz, acontece. Pastor, eu não aguento mais ver a pasta de dente apertada de qualquer jeito. Estou falando para você a verdade. Pastor,
pastor, eu falo, pastor, afasta, pastor. Olha que coisa imbecil, irmãos. Se aperta de baixo para cima, pastor. Ela aperta de qualquer jeito, pastor. Aí ela deixa o negócio lá tudo torto. E outra coisa, sem tampa. Querido, quantos anos de casado você tem? Não, eu aturo isso há 10 anos. Tu vai pegar 10 anos da tua vida. Você vai jogar 10 anos fora. Por causa de uma tampa. Por causa de uma pasta de dente. Querido, em nome de Jesus, essa igreja vai sustentar a tua família com pasta de dente. Falei, quantas pastas de dente você precisa para a tua casa? Eu mando comprar. Vai lá, eu vou dar uma caixa de pasta de dente para você, uma caixa de pasta de dente para ela. Ela aperta do jeito que ela quiser a dela e você aperta do jeito que você quiser a sua, mas não se separe. Ficou ou não ficou fácil, irmão? Fica fácil. Pronto, que você aperta de qualquer jeito, ela pisa, ela amassa, ela faz o que ela quiser. E você vai lá e aperta a sua minuciosamente. Resolvido o problema. Seja sincero, igreja do Senhor, você não bancaria uma pasta de dente para um casal chato como esse, sim ou não? Com certeza. Bancaria. Qualquer um de nós diria, meu irmão, não se separe não, eu vou comprar a pasta de dente. Mas esse era o motivo, irmãos. Tragédias que são anunciadas com coisas simples e banais. Pessoas que não se suportam mais por causa de pequenos detalhes. A tragédia acalma a mãe. Olha o verso 14. Leia comigo. Então lhe disse Zele, sua mulher e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e pela manhã dize ao rei que nela enforque quem? Mordecai. Então entra alegre com o rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar o que, irmãos? A forca. Agora eu estou feliz. Agora eu estou feliz. Vou levantar uma forca e vou enforcar Amã. A tragédia acalma esse homem. E era mais cômodo para ele. Mas sabe o que aconteceu, irmãos? Eu vou lhe dizer o que aconteceu com esse homem. Depois, se você continuar lendo o capítulo 6, capítulo 7. O nosso desequilíbrio é uma arma que se volta contra nós mesmos. Primeiro, ninguém suporta um desequilibrado. Ninguém. Então é como se você estivesse dando um tiro no próprio pé. Amã manda construir a forca. Vou matar esse camarada. Você sabe quem foi para a forca? Quem? Amã. Amã foi para a forca. O que eu quero resumir com isso? O teu desequilíbrio pode matar muita coisa na sua vida que tem muito valor. Nada teria mais valor para Amã do que a própria vida dele. E ele perde a própria vida por um desequilíbrio. Olha, está tudo bem para mim, eu estou tranquilo, mas esse camarada, ele não passa na minha garganta. Deixa eu ler esse capítulo 6 para você. Acompanhe comigo. Naquela noite, o rei não pôde dormir. Então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis e nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtã e a Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei: que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? Nada lhe foi conferido, responderam o servo do rei que o serviam. Perguntou o rei: quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca que ele, Amã, lhe tinha preparado. Os servos do rei lhe disseram: Amã está no pátio. Disse o rei que entrasse. Entrou Amã. O rei lhe disse: que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar?
Então Amã disse consigo mesmo: de quem se agradaria o rei mais do que de mim para honrá-lo? Olha a soberba de novo aí, irmãos. E respondeu ao rei: quanto ao homem a quem agrada ao rei honrá-lo, tragam-se as vestes reais que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real. Entreguem-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo pela praça da cidade, diante dele apregoem. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faz assim para com o judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei, e não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Amã tomou as vestes e o cavalo, vestiu a Mordecai e o levou a cavalo pela praça da cidade e apregoou diante dele. Assim se fez ao homem a quem o rei deseja honrar. Depois disto, Mordecai voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou correndo para casa, angustiado e de cabeça coberta. Contou Amã a Zeres sua mulher e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres sua mulher lhe disseram: se Mordecai, perante o qual já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás diante dele. Falava-lhe a estes ainda com ele quando chegaram os eunucos do rei e apressadamente levaram Amã ao banquete que Ester prepará-la. Aí no capítulo 8 você vai ver Mordecai, Amã se enforcando. Irmãos, essas coisas que são anunciadas na nossa vida, nós precisamos tomar muito cuidado. Não destrua nada daquilo que Deus lhe deu. Se Deus lhe deu a sua família, zele por ela. Se Deus lhe deu o seu emprego e você tem consciência disso, zele por ele. Se Deus lhe deu um ministério na sua igreja, zele por ele. Não se desequilibre. Peça a Deus nessa noite: Senhor, eu quero ter equilíbrio. Eu preciso ter equilíbrio. Quantos perdem muito, irmãos, por muito pouco? Esse homem perdeu a vida por muito pouco. Amã perdeu tudo por falta de controle emocional. E sabe o que diz a palavra do Senhor em Gálatas 5, 22 e 23? Diz exatamente isso. Que diz a palavra do Senhor. Coloca aí, querido. Mas o fruto do Espírito é o que, irmãos? Amor, alegria, paz. Que mais? Longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Mansidão. E o que mais? Domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Mansidão e domínio próprio. Uma pessoa que tem tudo e não tem aliança com Deus, irmãos, é uma presa muito fácil nas mãos do diabo. Eu digo para você nesta noite, nós precisamos renovar a nossa vida. Precisamos renovar a nossa vida. Senhor, eu preciso renovar a minha vida. Eu não posso mais ser um homem desequilibrado. Amado, depois que eu li essa palavra, eu comecei a analisar a minha própria vida. De vez em quando eu também saio do sério, sabia? Saio. A gente vive num mundo em que as pessoas parecem que elas têm prazer em nos tirar do sério. Você tem alguém assim do seu lado? No seu trabalho, no seu convívio? Mas que o Senhor te dê equilíbrio. Nós precisamos de equilíbrio emocional. Precisamos de equilíbrio. Nós precisamos do Senhor. Precisamos de Deus nessa noite, querido, para nos trazer o equilíbrio. Pense nos pequenos detalhes que estão destruindo a sua vida. Pense nos pequenos detalhes que estão destruindo a sua família, que está destruindo os seus negócios. Pensa nesses pequenos detalhes agora e peça a Deus sabedoria para você saber administrar todos esses seus sentimentos que estão te tirando do sério. Peça a Deus nessa noite: Senhor, eu preciso ter equilíbrio, eu preciso ter um controle, eu preciso ter domínio próprio, irmãos. Saia daqui nessa noite alegre, chegando na sua casa de uma forma diferente.
Que as pessoas no teu lar possam sentir alegria com a tua chegada e não se alegrar com a tua saída. Faça isso nesta noite. Diga para Deus: Senhor, eu quero viver uma vida completamente diferente da que eu vivi até agora. Peça a Deus domínio e equilíbrio. Vamos colocar de pé, irmãos. Que o Senhor te dê domínio e equilíbrio. Que o Senhor te dê tudo isso nessa noite. Que o Senhor controle a tua vida. Nossa vida precisa ser controlada pelo Espírito Santo, irmãos. Todos nós somos sujeitos a esse erro. Saiba que o que você tem vale muito mais. Se o que você tem, aquilo que Deus lhe deu, vale muito mais, eu quero encerrar dizendo para você: feche a sua boca. Feche a boca. Às vezes a gente erra, querido, pelas palavras. Feche a tua boca. Se controle. A melhor coisa que existe é a gente falar para uma pessoa nervosa e desequilibrada, você olhar para o teu irmão e falar assim, ó: calma. Isso para o desequilibrado é ruim, né? Então fala isso para o teu irmão assim, bem calminho: calma, meu irmão. Fala para ele: calma. 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 Tenha calma. Querido, Deus está contigo. Sabe quem é que habita em você? É o Espírito Santo, irmão. É o Espírito que te dá equilíbrio. Então tenha calma, né? Vamos orar. Eu não sei se você precisa ter equilíbrio. Eu não sei, eu não conheço a tua vida. Talvez você diga: pastor, eu preciso ir aí à frente receber uma oração, porque de vez em quando eu saio do sério. De vez em quando, pastor, eu chuto até o cachorro. É verdade. Pastor, de vez em quando, olha, as pessoas na minha casa não aguentam mais. Eu estou muito desequilibrado, eu estou muito nervoso. A gente agora troca a palavra, né? Desequilíbrio por nervoso. Eu ando muito nervoso. Não, você é desequilibrado. Então, se você se sente assim e precisa orar, que isso não é vergonhoso não, irmão. Isso acontece até comigo. Se eu pudesse, eu desceria ali para você orar por mim. Vem aqui, eu quero orar por você. Sai do teu lugar. Pastor, eu estou muito estressado. E na vida que nós estamos vivendo hoje, irmãos, o que tem de gente estressada, perdendo o equilíbrio emocional, você precisa orar. Vamos orar, irmãos. Vamos orar. Coloca a mão no teu coração, apenas como ponto de contato, mas vamos orar. Começa a dizer para Deus nessa noite: Senhor, me dê equilíbrio, Pai. Queridos, eu não conheço a vida de vocês, mas o nosso Deus conhece, por isso que Ele te trouxe aqui. Pai, Tu és o nosso Deus. Tu és o Deus que nos acalma o nosso coração. Tu és o Senhor que traz o refrigério para a nossa vida. Pai, quantas pessoas, ó Deus, que são completamente desequilibradas, ó Deus, não porque são doentes, mas sim por causa dos problemas da vida. São os problemas, Senhor, que nos tira do sério, que nos faz perder o equilíbrio, Senhor, que às vezes ofendemos pessoas, magoamos pessoas que amamos, por causa de um desequilíbrio. Pai, que o Senhor sonde esses corações agora, Deus, em nome de Jesus, e traz a calma, Pai, a calma nessa vida, a calma na vida desse meu irmão, dessa minha irmã. Pai, que esses pequenos detalhes que estão acontecendo não venham, ó Deus, não permita que esses detalhes destruam completamente tudo que o Senhor tem reservado para a vida deles. Porque eu creio, Deus, que grandes coisas Tu tens guardado para cada um dos meus amados irmãos que estão aqui. Tu tens reservado coisas grandes, Pai. Muitas vezes perdemos coisas grandes por causa dos pequenos detalhes que não sabemos administrá-los. Há famílias, ó Deus, que são destruídas por causa de um detalhe. Pai, abençoa teu filho e a tua filha agora, em nome de Jesus. Espírito Santo, toca nesses corações, Pai, em nome de Jesus. E que seja banido da mente dos teus servos, Pai, tudo aquilo que o inimigo planta na nossa mente. Trabalha nos nervos, Pai, dos teus filhos agora, trazendo para eles a mansidão,
a longanimidade, a bondade, o amor, o domínio próprio. Em nome de Jesus, eu creio, Pai, que essa noite é uma noite muito especial, porque o Senhor está tratando conosco. Tu és o nosso psicólogo, Tu és o nosso psiquiatra, Senhor. Tu és o único que conhece a nossa mente na profundidade. Por isso eu te peço, trabalha na mente dos Teus servos agora. Toma, Espírito Santo, cada mente cativa agora a Ti, Senhor, e renova-os, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a sua vida. Amanhã é quinta-feira. Amanhã é um novo dia. Tá bom? Um novo dia vai raiar. Então amanhã você vai viver uma vida de controle e dizer: Senhor, eu quero ser assim, controlado. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.